Mas, novamente, a história de Sérgio Obama continuou repercutindo pela turma, pela escola, até que mais 2 colegas vieram até mim e falaram: faz um boneco pra mim. E assim nasceram os Gabriéis. Esses 2 aqui. Barakiel, que sinceramente é mais uma vez piada com o nome do Barack Obama. Ele só realmente não teve muita criatividade, gente, desculpa. E Gabriel Ramos de Talo. Esses seriam mais 2 heróis que, em teoria, novamente, deveriam ter suas histórias originais. Mas, enfim, a história deles, individual de cada um, deveria existir. Não existiu. Não aconteceu. Por quê? Provavelmente porque eu não tava com vontade nenhuma e não tinha piada nenhuma, nem nada de legal pra colocar e nada. Só boring, eu não fiz, é isso. O primeiro a surgir foi Gabriel Talo. Ele é basicamente uma galinha humanoide. Vocês podem ver pelo peso dele, né, que ele é bem razoavelmente leve, né, 977 gramas aí. Ele é meio galinha, capaz de voar, tem 1,83 m, 25 anos, tem um corpo todo magricelo, não tem boca, tem o rosto do Homem-Aranha e basicamente sua fraqueza é ovo cozido. Também por piada, não tem nenhum sentido, eu juro pra vocês, nenhum sentido por trás de ser ovo cozido. É só porque por algum motivo eu achei engraçado na época. E é isso. Bem, gente, eu vou falar pra vocês que esse personagem aqui, ele obviamente não foi o próprio dono dele que teve essa ideia, né? Ele teve uma ideia bem diferente. O fato dele se chamar Gabriel Talo é porque, na realidade, o criador dele, um dos Gabriéis, queria que o nome dele fosse, na verdade, Gabriel Taylor, em homenagem ao ator Taylor Lautner, do filme lá, trilogia, quadrilogia, sei lá, eu não lembro. Crepúsculo, basicamente. Tava fazendo sucesso na época, ele gostava disso e acabou pedindo pra eu colocar esse nome. Eu achei ridículo e eu decidi, vamos tirar aí algumas letras, vamos colocar só Talo mesmo. E ele foi a pessoa que mais se recusou a essa ideia, mas eu fui lá e coloquei mesmo. A própria ideia dele ser meio galinha, né, como tá dizendo aqui, foi uma piada minha, porque ele na realidade deveria ser um bicho meio extraterrestre, com asas e alado, bonito. Só que eu, né, tentei dar aquela ridicularizada no personagem e acabou ficando desse jeito aqui mesmo. Pelo menos ele acabou ganhando uma identidade legalzinha nesse meio tempo, né? A origem dele não existe, eu deveria inventar uma origem para ele com certeza, mas não fiz. Por falta de ideia mesmo, ele só nasceu e apareceu em algum quadrinho que vocês vão ver daqui a pouco. Temos agora, senhoras e senhores, Barakiel. Barakiel, que é o pistoleiro vida louca, também chamado de Barack Rodrigues Gabriel. Sua fraqueza é bolor. E agora vem agora vem, gente, uma piada que, nossa senhora, como este rapaz sofreu bullying na escola por conta disso. Vocês conhecem o comercial da panificadora Alfa, né? Com certeza. Pois é, o comercial, ele é de onde eu moro. E o Gabriel, ele é basicamente filho do dono. Então, vocês já devem imaginar, né? O coitado, ele sofreu muito bullying na época. Mas, em compensação, assim, o cara, como foi descrito aqui, né? É um pistoleiro vida louca. O cara, meu amigo, dava 3 de mim, só o braço dele. Então, se ele quisesse, ele descia a porrada em quem fazia esse tipo de bullying com ele e tava de boa, basicamente. Então, a gente também zoava muito esse tipo de coisa. Aqui, ó, a gente colocou entre parênteses, come pão... sem o cabelo, né, a altura, né, porque o cabelo é um moicano gigante. Ele disse que queria muito esse moicano gigante, eu fui lá e levei um pouco ao pé da letra demais. E basicamente isso aí, o bolor é justamente do pão velho, né, que fica. E assim nasceu Barakiel. Ele é só um pistoleiro maluco, vida louca, ele tem uma faquinha aqui. Ele não é cego, tá? Ele só usa óculos escuros mesmo e nunca tira.
E é basicamente isso daí, a personalidade de cada um. Eu tentei transparecer o máximo possível a personalidade deles em sala de aula mesmo, né, com pessoas. Então, nenhum deles aqui é, sei lá, um absolutamente ultra mega fodão. Eu sempre tentava dar uma zoadinha ali e é isso, basicamente, porque, de novo, era engraçado, né? E senhoras e senhores, a partir deste momento, vocês podem perceber que agora nós temos um grupo aí, né, de um total de 4 heróis inseridos nesse universo. Chegou o momento de reuni-los para enfrentar um mal maior. Surge então a edição 2 em 1 de Série Obama, que eu não faço ideia porque eu coloquei 2 em 1, mas vocês estão vendo aí uma imagem dela. A edição onde os matadores se reúnem. Os matadores é nada mais nada menos que o grupo de heróis Celice Obama, Jean Bush, Gabriel Talo e Baraquiel reunidos para enfrentar as forças do mal. E nesse quadrinho eles basicamente enfrentam um vilão antigo que eu mencionei para vocês, que era o Traus, aquele bichão gigante, só que dessa vez parecendo ainda mais com uma forma plagiada do Chaos de Sonic Adventure. E é basicamente isso, eles se reúnem, enfrentam ele, né, e acabam formando este grupo. É a partir daí, senhoras e senhores, que o nome da história muda e fica Celice Obama e os Matadores. Se vocês olharem atentamente para o M de Matadores, né, que é o nome do grupinho deles, vocês vão ver que tem uma semelhançazinha ali com um símbolo também de um outro grupo de heróis. Eu vou deixar aí na tela para vocês fazerem um comparativo. Só apenas coincidências aqui, pessoal, apenas coincidências. O ano 2 foi com certeza o ano em que mais surgiu coisa pra Celice Obama, foi onde o bagulho mais se popularizou. Também surgiram mais 2 personagens vilões também, que eu vou apresentar eles futuramente, porque a existência deles no momento é totalmente irrelevante, porque assim como o caso aqui do Gabriel Talo, Baraquiel, era pessoas de fora, de outras turmas que vinham até mim por conta desses quadrinhos e falavam: ô Igor, cria um personagem pra mim, e ficavam no meu pé todo o tempo, e eu quase não conhecia o cara direito, quase não tinha piada pra fazer, quase não tinha nada de interessante pra escrever em cima do personagem que o cara me pedia, e eu só saía correndo, mano. Eu só não queria fazer o quadrinho, mas já nessa época surgiram 2 outros vilões que queriam ser inseridos, mas eu não inseri porque muito chato. Foi basicamente esse o motivo, muito chato. Se o seu personagem não fosse interessante, eu não soubesse, sei lá, se eu não fosse amigo seu mesmo, próximo de maneira geral, provavelmente eu não ia fazer um personagem seu, porque a minha intenção era zoar todo mundo. Então é basicamente isso aí. E para encerrar o ano 2, nós temos uma edição que eu também nunca terminei, pelo que eu me lembro, que é uma edição de batalha entre os Matadores e a Liga dos Vilões. Esses 2 vilões, inclusive, eles fariam parte de um grupo, né, oposto aos Matadores na época, que seria a Liga dos Vilões, e acabou que só surgiu a ideia mesmo de uma Liga dos Vilões. A coisa mesmo, a batalha em si, nunca aconteceu. Eu nunca escrevi esse quadrinho, porque, se eu não me engano, eu acho que já estava no finalzinho do ano, né? Então, novembro, assim, prova, tava complicado, não ia dar para fazer. Então, acabou mesmo com os Matadores sendo reunidos ali de boa, legal, na história. E ficou por isso daí. Assim se encerra o ano 2. Ano 3, senhoras e senhores. Ano 3. Ah, o ano 3. O ano 3 talvez seja o ano do qual eu mais tenho coisas para mostrar para vocês. E não é só por isso que eu considero este ano possivelmente o melhor ano de Celice Obama, na minha opinião. Porque basicamente nesse ano surge vários vilões, inclusive vilões muito importantes para a série daqui para frente, inclusive o meu personagem. Sim, eu também me inseri nessa história, e o motivo para eu ter feito isso, pessoas, vai ser muito bom. Fiquem aí que, nossa senhora, lá vem a história. Nela surgem mais e mais pessoas se juntando à história, mais especificamente para enfrentar os Matadores. Surgiram poucos heróis nessa parte, né?
No 8º ano, os meus amigos já chegaram contando pra todo mundo a respeito dessa história, a respeito dos matadores, e geral ficou impressionado e ninguém queria se juntar a eles não. Geral queria bater de frente contra eles, né, sendo os vilões. Nisso surgiram cerca de 3 personagens novos de vilões, sendo deles um que eu não pretendo mencionar muito aqui porque eu não tenho também nenhum registro dele, então a gente só vai ignorar ele. Neraimar, Levi Obama e Thunder Eagle. Esse não é um nome familiar para vocês, não? Pois é, eu vou deixar ele um pouco de lado porque no momento ele ainda não é vilão de verdade. Na realidade ele não tem meio que uma posição fixa na história em relação a bem e mal. Vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Agora, senhoras e senhores, vamos pro vilão, um dos mais importantes, eu diria, talvez, desses quadrinhos aqui, Neraimar da Silva Moreira. Neraimar surgiu para ser basicamente o rival de Jean Bush. Junto de Neraimar, fazendo aí o papel de vilão, por assim dizer, surgiu também na mesma história em que eles foram inseridos, Levi Obama, que era nada mais nada menos que o irmão também de Salice Obama, só que sendo aí a parte malvada, vamos dizer assim, da família dele. Era irmão também, só que era do malzão e queria trazer Salice Obama de volta pro mal. Foi essa história com esses personagens novos, Neraimar e Levi Obama. Levi Obama sendo na história aquele que rivalizaria com seu irmão Salice Obama, e Neraimar que na época também rivalizaria com o irmão de Salício, Jean Bush. E a história teria basicamente esses paralelos aí entre esses dois se enfrentando ao longo de uma jornada. Então vamos falar um pouco aqui sobre Neraimar, né? Então vamos lá. Ele é capaz de criar e transformar-se em lixo altamente tóxico. Ele tinha essa brincadeira na época, né, de não tomar banho, de ser sujo, porco, então ele também inseriu isso no personagem dele. Ele tinha um meme e abraçou o meme, é uma das paradas que eu mais gostava no personagem dele, pra falar bem a verdade. Fraqueza, obviamente, não é mistério pra ninguém. Limpeza, né, sendo aí o deus das coisas fedidas, limpeza é a fraqueza dele. O nome Neraimar, na verdade, vem de nerd, tá? O nerd no comecinho e Aimar é o nome dele de verdade, tá? Então, assim, mano. Pois é. Como ele precisaria ser um nerd, né? Eu fui colocando diversas referenciazinhas nerds nele. Então a gente tem aqui uma camisa Eu Amo Star Wars. Esse daqui também é o Neraimar. Eu sei que vocês devem estar confundindo ele com o Obito do Naruto, mas acreditem, não é ele, é o Neraimar. Confia em mim, só confia, não é ele, é o Neraimar. Tem a camisa nintendista, né, que era uma camisa que, nossa senhora, dá o trabalho de desenhar nos quadrinhos que eu vou te falar, viu? E eu não tenho o Levi Obama desenhado aqui, mas eu vou deixar ele passando aí na tela. Mas ele realmente não tinha nenhum poder definido, assim, ele só era um vilão com vários poderes tirados de diversos outros lugares. Ele tinha Rasengan, ele tinha Jutsus, ele tinha forma Super Saiyajin, enfim, era sem pé nem cabeça esse personagem. Era mais para ser um vilão ali no meio porque a história estava precisando. Então, Levi Obama era um personagem sem pé nem cabeça, mas ele ganha ali um destaque, um negócio a mais na última edição, que eu vou falar para vocês logo futuramente. Bem, senhoras e senhores, agora vamos para o momento polêmica de 2014, que é o motivo para eu considerar esse um dos melhores anos, porque olha, por mais que fosse um saco, era divertido. Nessa história que eu acabei de mencionar para vocês, em que aparece o Neraimar, o Levi Obama e todos eles enfrentavam, né, o Salício e o Jean, basicamente eu tentei fazer, né, um character development, né, eu tentei desenvolver o personagem Salício Obama. Por que, gente? Por que eu tentei fazer um desenvolvimento para esse personagem dele? Eu acho que já ficou claro, né, para vocês que eu gostava muito de colocar
nos personagens uma personalidade que, né, remetesse à personalidade dos meus amigos mesmo na época, né, para poder zoar, fazer piada e ficar mais engraçado. Nessa era, né, após a crescente popularização dos quadrinhos, né, mais gente fica vendo, mais gente, né, curiosa a respeito, querendo ver Celício Obama. O criador de Celício Obama, Celício, foi ficando cada vez mais egocêntrico, vamos dizer assim, em relação ao seu personagem e ao seu papel na história. O que isso quer dizer? Quer dizer, senhoras e senhores, que isso rendeu para o personagem do Celício inúmeros poderes tirados de diversos outros lugares. Celício Obama era basicamente um ser imbatível e fodão. Nada podia enfrentar ele, nada podia bater ele. Para vocês terem uma noção, Celício Obama já teve uma forma Super Saiyajin, uma forma Sábio Sennin, uma forma Sábio Sennin Super Saiyajin, uma forma Kurama, uma forma Mega Caveira, que era basicamente uma forma, Full Hollow do Ichigo lá. Quem assistiu Bleach tá ligado no que eu tô falando. E eu nem preciso falar pra vocês, né, gente? Todo mundo achava isso um saco. Todo mundo que participava das historinhas, todo mundo que tava ali, né, interagindo e tal, achava um saco o Celício colocando todos os poderes do mundo na mão do personagem dele, tornando ele o ser mais fodão do mundo, o ser mais onipotente, onipresente, sabe, destruidor de tudo. Tava um saco, tava muito chato. Nada poderia abalar o personagem dele, porque senão, meu amigo, nosso amigo criador de Celício Obama ficaria bravíssimo. Nossa, ele ficava pistolaço, não podia encostar um dedo no boneco dele. Foi aí, gente, que eu tentei iniciar, assim, um desenvolvimento de personagem para ele. Nesta edição, onde esses personagens, esses vilões novos aparecem, Celício Obama se encontra no auge da sua fama. É uma história bem Homem de Ferro 2, quem assistiu vai entender mais ou menos a referência. Ele está no seu auge, todo mundo sabe que ele é o herói, sabe, ele está arrasando e está se gabando muito, nossa, nadando na grana, nadando no dinheiro, fazendo a festa, tudo demais. Ele tá incrível. Até que chega Laévio e dá uma belíssima de uma surra em Celício. A partir dessa surra, basicamente, ele tenta aprender a tentar se gabar menos, a tentar valorizar menos coisas materiais e mais a amizade que ele tem com seus amigos, porque é com eles que ele consegue ficar mais forte, enfim. Mensagem básica de qualquer anime shounen que você deve conhecer por aí. É basicamente isso aí. Eu fiz todo esse desenvolvimento, fiz o personagem Celício Obama sendo o personagem mais babacão possível e aprendendo a lição, né, no fim das contas, né, de não ser um babacão. E, bem, gente, eu nem preciso falar pra vocês que isso deu errado. Deu errado no sentido de que o criador do Celício Obama, ele não parou de deixar o personagem ridiculamente overpower. Logo em seguida ele já veio com outras ideias de ainda mais poderes para ele. Então assim, não fez diferença nenhuma. Talvez no personagem tenha tido alguma diferença, mas fora dos quadrinhos, fora das histórias, na realidade, IRL ele realmente continuava sendo bem chatão com esse personagem dele. Mas o inesperado acontece. Acontece porque no meio do ano, mais ou menos, junho, por aí, Celício, o criador de Celício Obama, ele anuncia para todos que ele possivelmente sairia do colégio naquele ano, nas férias de julho para agosto. Ele sairia da escola e iria para uma outra em outro lugar, bem mais longe. E, obviamente, né, a história perderia o seu pilar principal, ela perderia aquele que carrega o nome de tudo. Perderia Celício Obama, então a história possivelmente viria a acabar. Foi a partir desse anúncio que ele fez pra gente que eu pensei, vamos então fazer uma despedida digna de Celício Obama e os Matadores, criar uma história digna, uma história que encerre bem todo o legado das historinhas que nós fizemos até hoje.
É aí, meus amigos, que 2 amigos meus vêm até a minha pessoa e falam: cria uma história onde a gente mata o Célice Obama. E eu, né, obviamente, claro, sendo a pessoa que sabia o quanto todo mundo ali gostava do Célice Obama, fui lá e falei: já é. Na mesma hora eles me deram a ideia de criar um personagem pra mim, e esse personagem ele seria o criador. Ele teria um lápis capaz de apagar e deletar tudo da existência. E nessa história, basicamente, esses 2 amigos meus que eram o próprio Jean Bush e o Neraimar, nessa história eles basicamente tentavam descer o cacete no Célice Obama a todo custo, fazendo o possível para ele apanhar da maneira mais humilhante, mais terrível assim possível. E aí que veio a ideia deste personagem do qual vocês estão vendo aqui agora. Ele mesmo, Thunder Eagle, o meu personagem, entra em cena. Nessa história, todos basicamente começam a tentar derrotar Célice Obama, mas não conseguem porque ele tem todas as transformações do mundo. Não conseguem até que este personagem entra em cena e apenas fala: borracha. E Célice Obama é apagado, deletado da existência. Fim de Célice Obama e os Matadores. Apresentando ele aqui pra vocês, tá? Thunder Eagle ataca com um lápis mágico e apaga tudo. Idade 14 anos, que era a minha idade de verdade na época, e eu mantive isso. Altura 1,67, peso 55 quilos. Essa, se eu não me engano, era o meu peso e a minha idade mesmo na época, se eu não me engano. Tá meio preciso demais isso daqui. Fraqueza, sorvete. Também não tem motivo nenhum específico, é só porque eu achei engraçado. E aqui está Thunder Eagle. Este personagem, ele é aquele que está presente aí na capa do canal, no perfil do canal. Pois é, eu não abandonei esse personagem até hoje. Até hoje eu ainda utilizo ele, no caso ele sem a máscara, né? No começo a identidade dele era um mistério, mas já tinha ficado claro para todo mundo que naquela época aquele personagem era eu. E eu uso ele até hoje em avatar, banners, enfim, qualquer lugar você vai ver eu utilizando ele por aí, porque eu só realmente não tenho muita criatividade para inventar um personagem de mim mesmo. Então eu só utilizo ele porque eu acho o visual dele legalzinho e só, basicamente. Tem versões dele coloridas que eu mostrei, inclusive na parte 1 desse especial, que vai estar passando para vocês aí agora. O mascote do canal, né? Não poderia faltar. De novo, eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos a história desses franchises aqui. Eu pretendo fazer um vídeo especial falando, um outro vídeo, né? Porque senão vai ficar longo demais isso aqui. Falando um pouco mais sobre este universo desconhecido, esse universo misterioso aí pra vocês. E a versão padrão, que é a atual, né, atualmente, que, bem, é a versão acinzentada que eu uso hoje. Beleza, surge esse personagem, que sou eu, apago o Célice Obama da existência, né, eu acho que vocês devem ter entendido aí mais ou menos a metáfora, né, entendeu? Apagar, eu apago ele, porque eu era o cara que desenhava tudo, então se eu apagasse ele no quadrinho, ele era apagado da existência, enfim. Metáforas, pessoas, metáforas. Olha a genialidade do moleque. E eu nem preciso falar pra vocês, né, gente? O criador de Célice Obama, ele descobriu essa história e ele ficou pistolaço, gente. Ele ficou brabíssimo com a situação. Se eu não me engano, ele até chegou a pegar o quadrinho, amassar ele e jogar no lixo. Eu não tô zoando, ele fez realmente isso. Só que aí depois a gente descobriu que ele não jogou no lixo, né? Se eu não me engano, na época ele fingiu ter jogado no lixo, que eu me lembre. E uns amigos meus foram xeretar na mochila dele e o quadrinho tava lá, tudo amassado, todo surrado. E eu não lembro se alguém pegou, na realidade na época eu tentei deixar isso quieto, porque eu sei que se eu pegasse daria ruim, porque ele realmente estava bem bravo. Então a gente viu que a situação assim entre a gente meio que não mudou, né? Ele continuava meio chato, ele continuava meio persistente em relação ao seu personagem ser fodão, imbatível. Foi aí que eu, entendendo que a situação ela não viria a mudar, falei:
Pra me redimir, vou pegar aqui um bolão de folhas, chegar até ele e falar: ó, tá vendo isso aqui? Celice Obama e os Matadores. Edição final. A edição final. Muitas páginas foram feitas e este quadrinho, senhoras e senhores, que é a edição final de Celice Obama, eu tenho registros pra caramba pra trazer pra vocês. E agora sim, vocês vão ver em muitos detalhes esse quadrinho, pelo menos partes deles, né? Pelo menos algumas lutas que tiveram nele. É nesse quadrinho, senhoras e senhores, em que os Matadores entram em mais uma aventura para encontrar 4 estrelas que caíram do céu. Uma profecia diz que essas estrelas caíram para selar um mal que um dia viria a acordar no centro da Terra. Esse mal se chama Susanoo. Susanoo é na realidade o deus das trevas que, se tiver alguém com quem possa fazer um pacto e essa pessoa for compatível, essa pessoa fará com que a Terra entre em um mundo de total e pura escuridão. E assim essas estrelas deveriam chegar até 4 escolhidos, para que esses 4 escolhidos possam assim, com o poder dessas estrelas, selar este mal. Nessa história, o vilão principal, ele é Laevio Obama. Mais uma vez, ele volta com um personagem muito mais vingativo, né, e disposto a se apossar do poder de Susano. Ele perde todos aqueles inúmeros poderes que, assim como Celício, ele também tinha nas edições passadas. E assim, 4 escolhidos deveriam ser responsáveis para impedir Laevio de fazer com que o mundo entre em total escuridão. E esses 4 escolhidos, você já deve estar supondo que eles devem ser Parakiel, Gabriel Talo, Celice Obama e Jean Bush. Os 4 matadores serão os escolhidos para finalmente selar todo o mal do mundo e salvar a Terra pela última vez. Não, por mais que isso pareça ser um plot twist da minha parte, não tornar esses 4 especificamente os escolhidos, a grande verdade é que os outros personagens, né, Gabriel Talo, Barakiel, eles já não estavam tendo uma participação muito relevante assim na história. Os escolhidos pelas estrelas para poder salvar o universo são, na realidade, Celice Obama, Neraimar, que dessa vez volta, né, com uma essência de anti-herói, vamos dizer assim. Ele tá nessa forma aqui pra vocês que eu falei, que parece muito com o Obito, mas que não é o Obito, confia em mim. Não é ele, é o Neraimar. Qualquer coincidência assim é apenas coincidência, é apenas coincidência. Ele também tinha uma águia chamada Derby Higby Almôndega. Esse era o nome rejeitado para uma águia que o Jean queria ter, que ele queria que se chamasse Agios. Eu achava esse nome muito chato e muito sem graça. Eu queria colocar Derby Higby Almôndega, que eram os nomes que ele menos gostava na face da Terra. Obviamente ele rejeitou e o rival dele, obviamente Neraimar, aderiu esse nome e pediu para criar uma ave ali parceira para ele com esses nomes que ele rejeitou. Então tá aí Neraimar e sua ave Derby Higby Almôndega, né? A sua águia. Surge assim então um outro personagem. Lembram lá atrás no ano 2 em que eu falei pra vocês que existiam certos vilões que eu falei que não queria inserir e achava muito chato, que eram só uma galera de outras turmas que ficavam me enchendo a paciência para colocar os personagens deles na história? Pois é, um deles eu finalmente tomei a iniciativa de colocar dentro desta edição final. Hyan Goku. Eu fiz questão de colocar esse na história porque o autor do personagem decidiu dar uma reformulada no design e olha, eu vou falar pra vocês, ficou muito brabo. Senhoras e senhores, eu estou falando do personagem que possivelmente tem o design mais foda de Celice Obama, Hyan Goku. Sim, por mais que o design dele seja legal, o nome não é nada original. Nada original. Mas algumas ideias por trás deles são sim, tá? Ele possui uma mão mecânica que conduz a eletricidade. Ele tinha um dragão de estimação que quando ele dava sardinha pra ele, ele se tornava gigante. Então ele também usava esse dragão como esse pet, vamos dizer assim,
como arma contra seus inimigos. E é claro, né, como qualquer outro personagem, ele tinha poderes tirados de outros lugares. Então na história ele usa um meteoro de Pegasus, ele tem outros poderes lá de não sei aonde, enfim. Essas que eu mencionei pra vocês são as coisas mais originais relacionadas a eles, mas tá aí. Ryangoku, ele deveria ter aparecido no ano 2, mas ele não apareceu, novamente porque ele só me encheu o saco pra colocar o personagem dele na história e eu não queria. Mas como achei o visual desse novo bem da hora e eu vi muito potencial nele, eu decidi inserir na edição final do bagulho, só também pra ele deixar de encher a minha paciência. E Thunder Igor, eu era um dos escolhidos. E aí, senhoras e senhores, que inicia uma das histórias das quais eu mais demorei para escrever na minha vida. Essa é uma história imensa, é uma história enorme, é provavelmente a maior que eu já fiz. Demorou cerca de 1 mês para terminar ela e é uma história gigante e que eu genuinamente falo para vocês que eu gostei muito dela. Até hoje eu lembro de pequenas coisas assim e eu falo, caraca, isso ficou realmente legal. A intenção da história, né, assim como eu mencionei anteriormente para vocês, era fechar a saga Célice Obama e os Matadores e dar para eles um desfecho final, um momento em que eles salvam o mundo pela última vez do maior mal do mundo, que neste caso seria o irmão de Célice, Laev Obama. Então nós temos Célice Obama, Thunder Igor, Neraima e Ryangoku. Esses são os 4 escolhidos, aqueles que possuem uma estrela cada um, os quais devem se reunir para impedir todo o mal de renascer. Nessa história acontecem diversas batalhas, batalhas essas que vocês inclusive podem pesquisar. Entrem aí no canal e botem do vídeo mais antigo pro mais novo, né? E vocês vão encontrar vídeos dessas batalhas deste quadrinho. Então a gente tem o primeiro vídeo que eu postei foi a batalha de Thunder Igor contra Laev Obama. Depois a gente tem o vídeo que seria Susanoo e Laev Obama contra Neraima e Ryangoku, ou seja, os 2 portadores de estrela contra todo o mal do mundo. E também existe um vídeo extra que não está no meu canal, eu postei ele em uma página do Facebook, que é a batalha de Célice Obama contra Ryangoku. Inicialmente essa ideia já é apresentada para os nossos heróis, de que eles precisam encontrar os outros escolhidos pelas estrelas para impedir Laev e Susanoo de renascerem. E durante a história, Célice Obama ele age exatamente como você esperaria que ele agisse em qualquer outra edição. Ele vai seguindo em frente apenas com o objetivo de derrotar Susanoo sozinho. No meio do caminho, ele obviamente acaba se deparando com os outros personagens, coisas vão acontecendo, lutas, personagens se encontram, se conhecem. Alguns até chegam a treinar com outros, é realmente uma jornada, olha, bem longa, bem extensa, que eu, lembrando agora, gosto muito. Por mais que a história ela tenha sido uma cópia bem barata, de maneira bem geral de Beyblade, né, a última temporada lá, o Metal Masters não, Metal Fury, toda a atmosfera aventuresca é bem legal, é bem divertido até. Eu parei para ver, né, pedaços da história e realmente, me lembrando agora, foi uma história que eu gostei muito de ter feito. Como vocês estão vendo aí, a primeira batalha que ocorre é de Célice Obama contra Ryangoku. Nesse caso, o Jean, ele não está incluído ali no meio, né, porque ele basicamente saiu para treinar com o Thunder Igor no meio do processo. Enfim, é uma longa história. Mas basicamente, geral tenta ir para cima do Ryan, né. Ele tá aí mostrando seus poderes. Célice Obama mostra o seu poder Super Saiyajin, como falei pra vocês, ele tem todas as formas do mundo. Ele chama aí o seu dragão, né, pra incinerar todo mundo. Célice Obama resiste, todos acabam segurando o Ryan por trás. Célice Obama manda um Rasengan na barriga de Ryan, mas ele não consegue derrotar ele ainda está vivo, ele consegue lá um lança-chamas nele. E eles soltam um poderzão e no meio do poderzão eles se aproveitam para poder roubar uma chave que o Ryan estava guardando ali no meio para poder
fugir. E é basicamente isso daí a luta entre eles. No próximo vídeo ocorre basicamente uma luta do Laevio com o Susanoo. Sim, ele é exatamente o Susanoo do Sasuke do Naruto. Não me perguntem, aceitem. Qualquer referência, qualquer coisa, não pergunta, só aceita. E bem, isso é basicamente aí uma batalha que ocorre aí entre esses três, né? Basicamente eles encontram Gustavo, sim, ele está presente nessa história. Ele tenta fazer para eles uma oferta, né, de se juntar a Laevio e Susanoo, que estão prestes a dominar o mundo. Mas ao invés disso, né, Neraima e Rian tentam enfrentar Laevio, né, para poder tentar ali se apossar do poder dele, né, para tentar ali subverter a situação pro lado deles. E eles descobrem que Susanoo é forte demais, mesmo tendo 2 estrelas que no caso seriam materiais para poder selar ele, não foram capazes de derrotar ele em sua primeira forma. Então eles acabam aí perdendo nesta batalha. E por último, mas não menos importante, esse é um dos últimos vídeos que eu gravei desse quadrinho e é o último que eu tenho gravado, inclusive. Thunder Eagle vs Laevio Obama. Essa batalha eu também postei ela no YouTube, você consegue ver ela aí no canal gravado com uma música com copyright no fundo, mas eu vou deixar algumas imagens passando aí para vocês terem uma ideia de como que foi essa batalha. Basicamente Thunder Eagle deu uma de Celice Obama ali meio que do nada, né? Ele quis provar que era o melhor, mais uma vez eu mostrando pro Celício, né, que olha só, mano, tentar fazer as coisas sozinho não dá certo, tá indo pelo caminho errado. Eu fiz o personagem ir por esse caminho, né, o caminho errado de tentar fazer tudo sozinho. O meu personagem, ele era sempre solitário, andava sempre sozinho. Por alguma razão ele quis treinar o Jean, dane-se, por alguma razão, mas ele sempre foi aquele lobo solitário, vamos dizer assim, assim como Celice Obama quis derrotar o Laevio com suas próprias mãos. Com isso, graças a esse seu extremo egoísmo, o meu personagem, Thunder Eagle, morre. Ele tenta utilizar todos os seus poderes supremos contra Laevio, só que Susanoo já está no nível muito acima, ele já está na sua fase final, já está tipo absolutamente absoluto, nada pode parar ele, nem mesmo o próprio criador conseguiu fazer isso sozinho. Thunder Eagle morre e sua máscara cai. Não sei se vocês perceberam, mas a morte desse personagem também tem um certo simbolismo, né? Porque o personagem, ele é, né, meio que dentro da história o criador de tudo, né, aquele que cria e apaga qualquer coisa, e a morte dele, né, em teoria significaria também o fim da criação, né, a morte do criador, a morte daquele que fazia as histórias, novamente reforçando a ideia de que aquilo era o final. Então trazer essa morte para esse personagem eu achava na época que seria algo bonito, vamos dizer assim. E com isso Thunder Eagle morre, mas sem antes, né, entregar a sua estrela para Jean, que estava treinando com ele na época. Com isso, todos chegam ao templo de Susanoo, basicamente com Laevio, e nesse momento todos os usuários de estrela estão reunidos, e dessa vez juntos eles conseguem derrotar Laevio de uma vez por todas. Infelizmente a batalha final eu não gravei, então não vou ter imagens para vocês, mas o que acontece é que basicamente, né, todo mundo se reúne, poder da amizade, geral consegue se juntar lá, né, em equipe para derrotar Laevio. Mas qual que é o nome da história, né, gente? O nome da história, gente, é Celice Obama e os Matadores. Tem o nome Celice Obama em primeiro lugar por um motivo, né? Então, obviamente, eles não iam derrotar Susanoo juntos, né? Não iam. Quem ia fazer isso tudo era Celice Obama. Então todo mundo fica exausto depois da batalha contra Laevio Obama. E ele se, né, brota assim do nada de volta, mais forte ainda. E, oh não, estamos todos exaustos. Celice Obama, agora você é a nossa última opção. E obviamente não poderia faltar uma nova transformação. Celice Obama ganha o modo Kurama, ou Kyuubi, ou sei lá, a última transformação do Naruto, quer dizer, a outra transformação do
Original, gente. É 100% original. Confia. E é com esse poder que ele consegue derrotar Leve Obama em sua fase suprema, final, e limpar o mundo da escuridão. A história acaba. E fim. Em teoria, tá? Antes mesmo de eu terminar esse quadrinho, quando eu tava produzindo ele lá na metade, vamos dizer assim, eu tava lá produzindo e tal, e o Celício, né, que tinha dito que no meio do ano, até as férias, ele sairia da escola, né, ele chega pra mim e fala: não, eu não vou. Eu vou em agosto eu vou voltar pra cá ainda. Eu não vou trocar de escola não. Eu acho que isso só vai acontecer ano que vem. Eu falei: ah, beleza. Já é. Naquela época eu ainda estava escrevendo a edição final. A edição final, que já estava dizendo final, ia acabar ali. Eu estava construindo tudo pro final. Eu já tinha tudo planejado pro final. Eu não ia, sabe, parar o que eu estava fazendo. Já era muita coisa feita. Eu não ia parar. Então eu continuei a edição final. Fui indo. E quando chegou agosto, né, depois das férias, não podia ficar sem quadrinho. Como assim, Celício Obama acabou, sabe? Não poderia acabar. E foi aí, senhoras e senhores, que naquela época, antes mesmo, anotem aí, antes mesmo da existência de Boruto existir, nasce a história com os Filhos dos Matadores. Celício Obama Jr. em Celício Obama Omniverse.